Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, vamos começar essa semana o material da UNO, tá bom? Caso vocês não tenham, não fiquem chateados não, o tio vai sempre mandar para vocês as folhas que eu estou dando, que eu estiver dando no caso, tá bom? Então não fiquem tranquilos não, não fiquem muito chateados não, que o que o tio puder ajudar quanto a isso, o tio vai ajudar até vocês adquirirem o material, tá legal? Então, hoje nós vamos falar de história, vamos falar sobre o que? A origem do ser humano e sua ocupação no espaço. Na verdade, isso tudo faz parte da unidade 1, mas hoje nós só vamos falar da origem do ser humano, que é algo incrível, pessoal, para essa área de história, tá bom? Aqui nós temos uma imagem que é lá do Piauí, do Parque Nacional Serra da Capivara, que abriga o Museu do Homem Americano e ela é patrimônio mundial. Lembra que nós vimos sobre patrimônio? Ou seja, esse patrimônio é do mundo todo, pessoal. Não é só nosso, do Brasil, não. O mundo todo, porque isso aqui conta um pouco da história da nossa humanidade. E olha só, eu vou deixar depois um vídeo, um documentário, na verdade, que tem cerca de 40 minutos, que conta um pouco sobre esse patrimônio nosso, sobre essa serra, tá bom? Se vocês puderem, assistam pelo menos uns 20 minutos, que vocês vão achar incrível o trabalho de arqueólogos, historiadores, cientistas nessa área, para mostrar tudo da nossa história, tá bom? Que temos ali. Nossa história, que eu digo, essa história ao longo dos milhares de anos, tudo bem? Então vamos lá, observem bem essa imagem aí e não me diga, olhem bem para essa imagem, o que são essas pinturas na parede que a gente acabou de ver? E por que será que os humanos deixaram esses registros? Pensem, por que será que eles deixaram esses registros? Eu ia dar uma dica, mas vou deixar para no ao vivo a gente trocar uma ideia, tudo bem? Então vamos continuar aqui para a página agora 8 e 9, que é bem interessante, começa a falar da origem do ser humano, tá bom? O surgimento dos seres humanos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como vocês acham que os seres humanos surgiram? Pensem. Sei lá, tio. Foi Deus que criou? Então, pessoal, isso vai muito da crença de cada um, da fé de cada um. Mas, para aqueles que são cristãos, tem lá em Gênesis 1, tá aqui, ó, como eu separei. E lá na Bíblia, Gênesis 1, 27, versículo 27, está assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, pessoal, muitos cristãos acreditam que Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, tá legal? Mas também nós temos vestígios históricos. Quando Deus criou o homem, pessoal, não quer dizer que ele já tenha nos criado com essas características físicas que nós temos hoje, com cabelo desse jeito, não, pode ter sido de outra forma, não é? E aí a história entra muito nesse caso, tentar descobrir como é que era o homem no início de tudo, no início do mundo, como é que era, de onde o homem veio, não é verdade? E aí quando a gente vai ver, os historiadores viram que lá para 2 milhões de anos atrás tinha uma espécie de primata, quer dizer, da família dos macacos, que era o Homem erectus, não, era o Australopithecus, que eles eram os únicos que andavam eretos, feito a gente, homem andar reto, em pé, e eles tinham uma arcada dentária que lembrava a que nós temos hoje e tinha o crânio também muito bem desenvolvido. E aí, ao longo dos anos, eles foram evoluindo até chegar à família dos primatas Homo, que a gente depois vai ver o Homo sapiens, que é uma espécie era uma espécie tipo de macaco mesmo, de primata, que lembrava muita gente. Depois a gente vai vendo toda aquela evolução para até, se eu não me engano, 250 mil anos atrás, ou 150 mil anos atrás, nós começarmos a ter esta forma que nós temos hoje. Então, e por isso que é incrível, pessoal, o trabalho dos arqueólogos, pessoal, aquelas pessoas que ficam escavando, procurando fósseis, tá bom? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, um pouquinho da nossa história, do nosso mundo, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Diferentemente das outras vezes, eu vou deixar vocês lerem toda a história, tá? Ou melhor, essa parte eu vou ler com vocês, vamos lá. O surgimento e os deslocamentos dos seres humanos. Como podemos conhecer a história dos primeiros seres humanos?
Uma das formas utilizadas pelos pesquisadores é o estudo dos vestígios arqueológicos, como esqueletos, restos de alimentos e objetos que pertencem aos primeiros grupos de humanos. Ou seja, eles vão procurando qualquer coisa que os seres humanos lá de antigamente, de milhares de anos atrás, deixaram, que a gente possa ter uma base para estudar sobre aquilo, como é que eles eram, como é que era o seu comportamento, tá bom? Os esqueletos mais antigos encontrados pelos arqueólogos revelam que os seres humanos fazem parte do gênero Homo, que surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos. Você tem ideia do que é isso, pessoal? E pertencem à espécie Homo sapiens, que surgiu entre 190 e 150 mil anos atrás. De acordo com os pesquisadores, os primeiros grupos humanos migraram da África para outros continentes. Se vocês tiverem aí um mapa, pessoal, vocês vão ter uma ideia. Antigamente os continentes eram todos colados uns nos outros. E aí a gente vai ver ali a África. Vou separar aqui para vocês poderem ter uma ideia melhor do mapa do mundo. Observem só, pessoal, como eram os continentes antigamente. E repara só, acreditam que o homem veio desta região aqui, ó, da África, tá legal? Da África, que os seres humanos vieram daí e começaram a se espalhar pelo mundo. Como vocês podem ver, ó, aqui tem o Brasil, aqui tem os Estados Unidos, tá bom? Ou seja, antigamente todos os continentes eram juntos, um colados com os outros, tá? Isso aí a gente vai ver mais daqui para frente. Vamos lá? E continuando agora aqui o nosso livro, nós vamos falar o quê? De nômades acidentários. Olha só que interessante. Os estudos dos vestígios arqueológicos, como nós vimos, aquelas pessoas que estudam toda a história da humanidade, né? Sugere que no início os seres humanos eram nômades, ou seja, não pertenciam por muito tempo em um mesmo local, porque precisavam se deslocar constantemente em busca de alimentos obtidos da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres. Antigamente, os seres humanos eles não fixavam moradia em um lugar, porque eles precisavam se alimentar. Tá? Então eles iam sempre procurar comida em algum lugar. Então eles não ficavam parados, por exemplo, eu vou fazer minha casa aqui, eu vou fazer minha cabana aqui. Não, eles tinham que sempre comer. Então eles iam procurando comida em diversos lugares. Então eles eram nômades, eles não tinham residência fixa. Eles iam procurando um lugar que tivesse comida para eles ficarem ali até acabar a comida daquele lugar e eles irem para outro lugar. Então os seres humanos nômades, ou seja, que não têm residência fixa, que eles não ficam em um único lugar, tudo bem? Então vamos lá. Aos poucos, eles deixaram de viver ao ar livre e passaram a habitar cavernas, a construir moradias e a cultivar o solo para obter alimentos, tornando-se sedentários. Olha que interessante. O que aconteceu? O homem foi evoluindo. E aí ele percebeu que ele próprio conseguia fazer o seu próprio alimento, tá bom? Então eles começaram a cultivar a terra plantando. Começaram a plantar. E ali quando eles começaram a plantar o quê? Ali mesmo eles tinham o alimento deles, tá bom? Então quando ele percebeu isso, eles começaram a morar em cavernas, arrumar um lugar para eles morar. Opa, tem uma caverna aqui, começa a morar aqui na caverna, planto aqui em volta e aí depois de plantar o que acontece? Eu me alimento. E aí quando eles começavam andando, depois eles começaram a ficar mais devagar, mais sedentários, tá bom? Fixando-se em um lugar, desenvolveram a agricultura e a criação de animais. Ou seja, eles estavam sempre atrás dos animais, agora não. Eles paravam em uma caverna, como eu acabei de falar, ali plantavam e ali eles já começavam a dominar os animais. Para facilitar essa atividade de sobrevivência, os primeiros seres humanos fabricaram ferramentas para cortar, moer e furar, pessoal. Então, quer dizer, como é que eles iam comer, não é verdade? Então, eles pegavam, já começaram a fabricar peças para cortar a carne, cortar a plantação, tá bom? Para moer e para furar, porque às vezes eles tinham que botar aquela carne no fogo ou algo do tipo, então eles precisavam furar aquela carne para de repente até matar o animal, tá bom? Para se alimentar dele, ok? Para facilitar a sobrevivência de sobrevivência, fabricaram ferramentas para cortar, moer e furar. Elas eram feitas de diversos tipos de pedra e ossos de animais. Eles usavam muitas pedras, mas também usavam ossos de animais que eram bem firmes para poder ter essas ferramentas.
Então vamos lá. Elas eram feitas de diversos tipos de pedras e ossos de animais e foram tão importantes que o estudo desse período foi dividido de acordo com as técnicas de confecção. Paleolítico, que a gente diz que é a época da pedra, tá? Pedra lascada. Neolítico, pedra polida. E idade dos metais, que é o uso do cobre, bronze, estanho e ferro. Então, pessoal, quanto mais rudimentar, ou seja, quanto mais manual era a técnica, mais antigo era esse grupo. Era esse grupo de pessoas, tá? Então nós temos ali paleolítico, que é a pedra lascada, neolítico, que eles já começaram a polir a pedra, e idade dos metais, que você já tem metais mais como cobre, bronze, ferro, estanho, tá ok? E aí, só vocês agora fazerem os exercícios propostos, esse bumerangue e os exercícios propostos na página 9. Tá legal? Então nos encontramos mais tarde. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e tchau, tchau.